Boa noite. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a relação de pedra na vesícula, colelitíase e cirurgia bariátrica, tá? Um aspecto importante é que a obesidade por si só ela é um fator de risco para a formação de cálculo de vesícula. Então, grande parte dos pacientes nossos, quando vão para a primeira consulta para a realização da bariátrica, já foram submetidos à cirurgia de retirada de vesícula, tá? Além disso, no pré-operatório mesmo, uma boa parte dos pacientes também apresentam a pedra de vesícula, tá? Nesse momento, a gente não opta por fazer os dois procedimentos em um só. Então, quando o paciente ele tem alguma queixa relacionada ao cálculo de vesícula, eu sempre recomendo que ele opere a pedra na vesícula antes da bariátrica, tá? Caso contrário, a gente faz a bariátrica e depois de uns 4 a 6 meses ele pode ser submetido à cirurgia de retirada de vesícula, tá? Além disso, se sabe que uma perda de peso importante e uma perda de peso rápida tem uma associação direta com a formação de cálculos. Então, os pacientes nossos, por terem feito a cirurgia bariátrica, eles apresentam uma perda de peso e apresentam uma perda de peso rápida. Então, existe sim associação direta entre a cirurgia bariátrica e a consequente perda de peso com a formação de cálculos. Por conta disso que muitos dos pacientes, após fazerem a bariátrica, também apresentam cálculo de vesícula. Nesse momento, eu recomendo que o paciente faça a cirurgia da retirada da vesícula. A gente não espera com que o paciente passe a ter alguma complicação disso para poder operar, tá bom? Um abraço, boa noite. Oi, gente. Bom, respondendo mais uma pergunta, fiz a bariátrica há 8 anos, meus exames sempre dão normais, preciso tomar vitamina a vida toda? Bom, se fosse para eu responder sim ou não, a resposta é sim, precisa tomar sim vitamina a vida toda. Só que a minha pergunta é, quais são esses exames que o paciente tem feito para saber se as vitaminas estão normais? Porque às vezes o paciente acha que para a gente ver como estão os níveis de vitamina, são só os exames de sangue. E na verdade, eles são essenciais, mas nada substitui uma consulta clínica, nada substitui os sintomas dos pacientes. Porque, por exemplo, às vezes um determinado nível de algum exame está dentro da faixa considerada normal, por exemplo, da proteína, mas o paciente queixa-se de queda de cabelo, o paciente queixa-se de unha fraca, de memória ruim, ou seja, às vezes está num nível que é considerado até normal, mas o paciente tem essas queixas. E quando é reintroduzido ou é introduzido ou é fortalecido essa suplementação, o paciente tem melhora dos sintomas. Então, o ideal sempre é que o paciente faça uma consulta regular em relação às vitaminas e proteínas, principalmente com a nutricionista, porque elas têm métodos, não só de exames de sangue, mas alguns outros exames, como densitometria óssea, como bioimpedância, como a história clínica do paciente, que vai ajudar nessa resposta, né? Então, não fique fazendo só exames de sangue. Vá na consulta, procure uma boa nutricionista, procure uma nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, uma equipe especialista em cirurgia bariátrica. Sempre surgem produtos novos, sempre surgem trabalhos novos e isso vai ajudar a você ter uma vida melhor e mais saudável para sempre. Olá, é possível se reverter uma cirurgia bariátrica realizada há 6 anos? Bem, vamos lá. A resposta é depende. Por que depende? Depende da técnica cirúrgica que o paciente foi submetido. Se o paciente foi submetido a uma sleeve, a reversão é impossível, pois a sleeve é uma cirurgia irreversível. Realizamos a retirada de grande parte do estômago para a realização do sleeve. Obviamente, é impossível de se reverter. No caso do bypass, é possível de se reverter, porém é muito importante salientar que é uma opção de exceção para casos muito específicos, pois a cirurgia a gente chama de revisional ou reversão da cirurgia bariátrica é um procedimento de alto risco, de risco muito superior à cirurgia bariátrica primária. Então, reservamos esta indicação para casos específicos, já disse isso, mas é bom repetir, e
nos casos em que todas as terapêuticas não cirúrgicas estejam esgotadas, como por exemplo tratamento clínico, tratamento medicamentoso que hoje em dia avançou muito, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico e terapias endoscópicas. Quando se esgotam todas as possibilidades de tratamento não cirúrgico, a possibilidade de reversão pode ser considerada. Ok? Muito obrigado. Olá, boa tarde, meu nome é Cristina, eu sou psicóloga, também trabalho com pacientes de cirurgia bariátrica. Recentemente a Mari fez uma live que ficaram algumas questões em aberto, ela está pedindo aí a ajuda de alguns profissionais para estar esclarecendo aí algumas questões. E uma delas é, se eu não seguir as orientações da equipe de saúde, eu posso voltar a engordar? Então a resposta é sim, né? Por quê? Diferente de algumas doenças, o paciente ele vai para o centro cirúrgico e ele não volta curado da doença, né? A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, a gente tem mais de 300 causas aí que favorecem aí o ganho de peso. Então, infelizmente, esse paciente ele não está curado quando ele vai para a cirurgia. A cirurgia, hoje, o que a gente tem mais de eficaz contra a doença, tá? Mas infelizmente, ela não é a cura. Então, se o paciente continuar fazendo tudo o que ele fazia antes da cirurgia, acontece tudo igual depois da cirurgia. Então, o paciente precisa, sim, mudar seus hábitos, mudar seus costumes, mudar seu estilo de vida, para que aconteça alguma coisa diferente de antes da cirurgia. Tá? Mesmo seguindo todas as orientações da equipe de saúde, o ganho de peso ele pode acontecer, né? Porque a gente está falando de uma doença crônica e que existe aí uma chance de recidiva da doença. Tá? Em questão à parte psicológica, a gente tem a depressão, que favorece aí o ganho de peso. A gente não pode estar falando uma relação de causa e efeito, mas as pessoas que têm a doença, elas têm uma chance de mais de 60% aí de um ganho de peso. Tá? E não necessariamente ela tem a ver com a cirurgia bariátrica. Tá? A depressão é uma doença que pode desenvolver em qualquer idade e em qualquer tempo. Tá? Mas se ela acontecer de aparecer depois da cirurgia, a gente tem que tratar o quanto antes para não acontecer aí o ganho de peso inesperado. O mesmo acontece com o transtorno da compulsão alimentar, que é um fator aí que também contribui para o ganho de peso. Mesmo o paciente não tendo o transtorno antes da cirurgia, ele pode desenvolver depois da cirurgia, independente depois do tempo de cirurgia, 1, 2, 3, 5 anos, ele pode desenvolver o transtorno. Isso está ligado diretamente ao ganho de peso. Então, são fatores aí que podem aí contribuir, infelizmente, para o ganho de peso. Tá? O que a gente pede é que esses pacientes eles não somem, né, das clínicas, dos consultórios, porque se ele estiver mais próximo fazendo as consultas pelo menos 2 vezes por ano, a gente consegue aí notar que alguma coisa não vai muito bem. Né? E o que geralmente acontece é ao contrário, né? Esses pacientes eles somem, né, depois que faz a cirurgia, depois logo no primeiro ano, e tem muita vergonha, muito medo de voltar, de contar para a equipe que precisa de ajuda. Né? Então, um alerta aí para todo mundo, pedir ajuda o quanto antes. Antes 5 do que 10, 10 do que 15, 15 do que 20, e não precisam ter vergonha, né? Nós, profissionais de saúde que trabalhamos com isso, a gente entende, né, que isso é uma condição do paciente, né, isso pode acontecer, então a gente está preparado para ajudar esses pacientes. Um grande abraço e até a próxima.